Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 8. E a palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. E eu quero orar, meus irmãos. Deus, muito obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos para te louvar, para te adorar, para aprendermos mais sobre ti. Obrigado pela tua palavra. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito, aquele que o Senhor nos deu e que habita em nossas vidas, em nossos corações, que ele fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Que ele traga à nossa mente tudo aquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento contigo e a nossa vida contigo. Que o Senhor nos ajude a sermos santos num mundo corrompido. Senhor, tenha misericórdia de nós. E mais uma vez, que o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado, para a honra e glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, eu quero começar com uma pergunta. Qual religião no mundo? Qual religião no mundo se adapta à realidade do membro ou daquela pessoa que quer fazer parte daquela religião? Qual religião do mundo se adapta à pessoa que quer fazer parte daquela religião? Vocês conseguem imaginar? Se existe alguma religião no mundo que alguém querendo fazer parte, alguém querendo adentrar aquela religião, fala: olha, é o seguinte, eu chego, a minha cabeça, o meu pensamento, o meu sentimento é esse, e eu quero que vocês façam dessa maneira. Vocês conhecem alguma religião que age desta maneira? Será? Meus irmãos, a igreja hoje, ela vive talvez aí um dos piores problemas de todos os tempos. Ela tem sido afetada cada vez mais com os ensinamentos de fora e que estão dentro da igreja. Ou seja, se eu quero fazer parte do islamismo, eu não vou chegar lá querendo impor o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho para os islâmicos. Ou eu sigo aquilo, ou eu saio, ou eu sou expulso. Eu não chego num terreiro de umbanda, quimbanda, candomblé, seja qualquer coisa, impondo aquilo que eu acho, que eu penso, que eu sinto.
eu vou ter que seguir as regras daquela religião. Eu não chego no espiritismo, na mesa branca, seja lá qual for, impondo como aquelas pessoas vão baixar lá o demônio, o espírito, seja lá qual for. Porém, dentro da nossa igreja ou da realidade de igreja local, dentro do cristianismo, nós conseguimos ver linhas de pensamentos ao longo da história, mudando a perspectiva do ser humano, o modo do ser humano de pensar, e essas pessoas vêm para dentro do cristianismo trazendo essas perspectivas humanistas. Olha que interessante, antes da década de 1960, quando você ia num culto, eu não sou dessa época, tá? Mas estudei. Você ia num culto, só o Elmer que é. Ninguém exigiria que o culto fosse algo divertido. Ninguém naquela época ia querer que o pregador lhe mandasse olhar para a pessoa ao lado e repetir frases que vocês estão acostumados de ouvir. Ninguém pensaria na adoração como um estímulo físico. Ninguém sonharia em usar luzes piscantes e fumaça de gelo seco para criar uma atmosfera de um culto de adoração. Não tinha isso lá atrás. Ninguém exigiria ser informado de que Deus o aceitava do jeito que era. Não tinha isso antes, lá da década de 1960. Quando as pessoas iam à igreja, o objetivo era adotar uma postura de reverência e meditação. A preocupação deles era a devoção, era a sobriedade, era a reflexão. O culto era pensado de modo que a palavra de Deus fosse o objetivo central. Ela era lida, ela era proclamada, ela era ensinada com o objetivo de levar o cristão à compreensão, à convicção, à transformação e à santificação. A estrutura tinha um propósito definido, tinha uma finalidade que era levar os crentes a terem um encontro com Deus à medida que eles compreendessem a sua verdade, tendo a oportunidade de expressar esse encontro em adoração comunitária. Meus irmãos, onde será que nos perdemos? Quando a gente olha a igreja na realidade que ela está. Eu fico imaginando Nietzsche. Todo mundo coloca Nietzsche e tal, tem o niilismo, liberal, ateu. Mas eu fico imaginando Nietzsche na realidade dele, onde ele olhava os crentes, as pessoas que falavam que eram crentes, vivendo de acordo com o mundo. E ele virava e falava: onde está Deus nisso? Que Deus é esse que essas pessoas falam, que acreditam, mas elas não vivem de acordo com as exigências desse Deus? E eu fico imaginando ele hoje, ele ia falar a mesma coisa. A mesma coisa. E o interessante é que, se a gente vai olhar ao longo da história, e eu quero aqui compartilhar com vocês 3 linhas de pensamento, e eu não vou falar aqui os nomes, mas a primeira linha de pensamento, ela diz o seguinte: autenticidade é liberdade e construção do eu. Autenticidade é liberdade e construção do eu. Ou seja, eu existo, eu sou livre, logo eu vou construir quem eu sou, o que eu penso e o que eu faço. Ou seja, autenticidade significa assumir a própria liberdade. Você não descobre quem é,
você cria quem você é. Autenticidade é autocriação. Você cria um ser autêntico dentro de você, ou em você. O que você sente, você cria o que você pensa, o que você é, você faz essa construção. Uma outra linha de pensamento, autenticidade como uma harmonia interna. A primeira, eu existo, logo eu preciso criar quem eu sou. Eu preciso criar um ser autêntico que eu sou. Essa autenticidade como harmonia interna, ela fala o seguinte: autenticidade significa viver em coerência com seus sentimentos. Eu existo, eu penso, eu sinto. Logo, a minha expressão de vida deve ser aquilo que eu sinto. E aquilo que eu sinto é muito mais importante do que qualquer coisa que as pessoas queiram construir em mim. O que você sente, o que você pensa e o que você expressa estão alinhados. Porque você faz tudo aquilo que você sente. Você age, você vive conforme os seus sentimentos, conforme os seus desejos. Você vive não se preocupando em cumprir os seus valores, mas os seus valores são construídos a partir dos seus sentimentos. Eu preciso sair do armário, eu preciso ser quem eu sou, e Deus vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Ninguém fala para lá aceitar Ele do jeito que Ele é. Se Ele não se enquadrar na perspectiva daquilo que eles ensinam, eles até matam as pessoas. Eu não estou dizendo que a gente deve fazer isso, mas eu estou mostrando o quanto nós somos influenciados com o mundanismo, com uma visão humanista, e nós trazemos e carregamos isso para dentro da igreja local. E nós agimos aqui desta maneira. Eu tenho uma perspectiva de igreja, eu tenho um sentimento, eu acho que deve ser dessa forma. Mas eu sinto isso e Deus tem que se enquadrar naquilo que eu sinto. Deus tem que me amar do jeito que eu sou. Deus é amor. Como se o atributo amoroso ou o atributo de amor de Deus fosse maior do que os outros atributos. E as pessoas no mundo, elas agem dessa maneira. E eu já falei isso, e eu vou repetir: as pessoas colocam, o problema não é Deus, o problema são os seguidores de Deus, que são bitolados, os seguidores de Deus que não enxergam que Deus é amor. Portanto, Deus é amor, mas eu vivo a minha vida imoral do jeito que eu quero, e Deus tem que me aceitar desse jeito. Então essa segunda linha de pensamento, ela fala que a autenticidade é harmonia. E tem até um dos propagadores dessa linha, ele fala o seguinte: o curioso paradoxo é que, quando me aceito como sou, então posso mudar. Ou seja, a transformação real só acontece quando paramos de lutar contra quem somos. Ser autêntico, nessa linha, nesse pensamento, significa ser verdadeiro para consigo mesmo. O que, por sua vez, impacta aceitar a legitimidade dos próprios desejos e impulsos interiores. A gente está vendo isso. Igrejas contemporâneas, igrejas LGBTQIAPN+,
agora são abertas com a perspectiva de ensinar um evangelho, de ensinar um Cristo que ama essas pessoas e as práticas delas. Mais uma vez, a gente olha um grupo, ideologias sendo criadas a partir de pensamentos humanistas, que não, eu existo, eu construo quem eu sou, eu existo, e a minha expressão de vida deve ser de acordo com aquilo que eu sinto. Logo, se os meus desejos são por outra pessoa do mesmo sexo, não tem problema, eu tenho que sair do armário e Deus vai me aceitar desse jeito. Você é verdadeiramente autêntico quando age em conformidade com o que você é. Ou seja quem você é de verdade. Esse é o seu verdadeiro eu. Qualquer tentativa de sufocar, suprimir ou filtrar seus impulsos é vista como um eu falso, um eu artificial, um eu onde o social está querendo moldar quem a pessoa é. E essa linha de pensamento fala: você pode satisfazer os seus impulsos fundamentais e aliviar o seu coração atribulado, ao convencer a sua consciência de que ser verdadeiro consigo mesmo é a maior virtude. Este é o tipo de autenticidade que tem sido formado ao longo dos anos e que invadiram as nossas igrejas. Terceira linha de pensamento: autenticidade como a conformidade com a verdade de Deus. Autenticidade como conformidade com a verdade de Deus. E aí eu entro então no cristianismo. Autenticidade não é criar o eu, nem apenas seguir meus sentimentos. É viver segundo aquilo para o qual nós fomos criados. A identidade humana não nasce da autonomia, mas da relação com Deus. A Bíblia mostra que o coração humano é falho e precisa ser redimido. Autenticidade cristã não é ser fiel a si mesmo, mas ser transformado à imagem de Cristo e viver de acordo com as exigências de Cristo, conforme Ele nos dá por meio da sua palavra. Aqui, o eu não é exaltado, ele é submetido. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha a contradição dessas linhas de pensamento com as Escrituras, com o cristianismo. Mas por que será que nós vamos e estamos no mundo vivendo e trazendo as coisas de fora para dentro da igreja local? E então a gente olha para essa realidade: nossa, mas tem poucos adolescentes, tem poucos jovens. Não, então peraí, vamos pintar a parede de preto, vamos colocar umas luzes, vamos colocar uma fumaça, vamos colocar uma banda, vamos fazer um show para que a igreja encha. E aí, como dizia o saudoso John MacArthur, e aí você vai ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Autenticidade é santificação. Meus irmãos, quando a gente olha para essa realidade, a gente percebe o quão bombardeado nós somos, mas ao mesmo tempo nós percebemos o quão pouco nós sabemos e vivemos aquilo que Deus ensina. Nós sabemos sobre Deus e vivemos sobre aquilo que Ele ensina. Nós olhamos para a realidade do mundo e nós estamos preocupados com a cultura. E aí a gente quer pegar essa cultura
e a gente quer trazer essa cultura para dentro da igreja local. E a gente quer viver essa cultura dentro da igreja local. Mas Deus nos ensina o modo como nós devemos viver. E o título da minha mensagem é Vivendo em Santidade num mundo corrompido. Vivendo em santidade num mundo corrompido. E aí a gente pode pensar e verificar e falar, ok, Sandro, o que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos? Meus irmãos, a realidade desse texto, Paulo escreve para essa igreja, uma igreja recém-plantada, e aí você pode ler um pouco do contexto lá em Atos 17, onde ele começou a ensinar na sinagoga, pregando o evangelho de Cristo na sinagoga. Algumas pessoas então foram convertidas por meio da pregação. Paulo então foi para a casa de Jason, então para poder começar a pregar, e pessoas foram ouvindo e aprendendo sobre Cristo, até que as pessoas da sinagoga começaram a ver aquele movimento de um mundaréu de gente saindo da sinagoga e começando a seguir Paulo e os seus ensinamentos. E então eles pegaram um grupo de malandros para poder correr atrás de Paulo, de Silas, de Timóteo e Jason, e poderem colocá-los frente à praça pública e então darem um jeito neles. Porém, Paulo, vendo essa realidade, ele já tinha saído, e então pegaram só Jason. Mas uma igreja recém-plantada, uma igreja recém-nascida, recém-ensinada sobre o Evangelho, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava se desenvolvendo. Porém, ela se desenvolvia onde? Ela se desenvolvia numa região que ligava o Oriente ao Ocidente, uma cidade portuária, uma cidade que tinha como cultura uma cultura greco-romana, onde a iniciação sexual era cedo, onde as pessoas, os homens pegavam crianças e levavam para terem então a sua iniciação sexual, onde habitavam numa cidade onde era comum, era livre você ter essas práticas sexuais. Ali era cultural homem ter várias mulheres, era cultural você ter esse tipo de realidade. E então, o que Paulo começa a ensinar? Ele começa a ensinar o evangelho que transforma. E ele apresenta para esse povo, para essa realidade, para essa igreja, que eles tinham aquelas práticas quando eles estavam no mundo, mas a partir do momento que eles fazem parte do corpo de Cristo, que eles têm a cegueira dos olhos deles arrancadas, que eles olham quem é Cristo, ele fala: opa, vocês agora não devem viver da maneira como vocês viviam. Vocês não devem praticar aquilo que vocês praticavam. Homens casados, como eu falei, mantinham amantes. Prostituição era socialmente aceita. Relações extraconjugais. A pureza era irrelevante para essa cultura. Ou seja, meus irmãos, novos convertidos, as pessoas daquela igreja, eles estavam sendo introduzidos ao contexto do evangelho. Ao contexto do evangelho que era para eles seguirem totalmente contrário ao que a cultura ensinava naquela época.
E nós vivemos num mundo, numa realidade, onde nós devemos viver totalmente contrário o que a cultura, o que o mundo ensina. Meus irmãos, esse é o cenário que Paulo escreve. Uma corrupção, uma imoralidade gigantesca. Mas em momento algum, Paulo adapta o Evangelho. Em momento algum, Paulo adapta o Evangelho à cultura. Pelo contrário, ele mostra que o Evangelho deve confrontar a cultura. E aquelas pessoas que viviam daquela maneira, não devem viver mais daquela maneira. Mas aquelas pessoas devem viver em santidade, porque agora eles foram alcançados pelo Deus Santo, um Deus que justifica, que regenera, um Deus que transforma e um Deus que requer de nós santidade em todo o tempo. Vivemos numa sociedade que relativiza o casamento, banaliza o sexo, erotiza a infância, celebra a promiscuidade e ridiculariza a castidade. Por isso, meus irmãos, esse texto, ele é tão atual, Verso 1, capítulo 4. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus. Paulo conhecia muito bem o contexto que eles viviam, a realidade que eles viviam. E aí ele vai mostrar para essas pessoas que o cristianismo não é estático. Nós fomos alcançados pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, enxergamos a beleza grandiosa, maravilhosa obra de Cristo na cruz, e agora, ok, é só aguardarmos. Não! É necessário uma progressão, um desenvolvimento, um crescimento. É necessário que cresçamos naquele que nos resgatou, naquele que nos criou, naquele que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. É necessário que, como corpo de Cristo, nós cresçamos. Nós devemos avançar em santidade. E aí, olha o que Paulo fala: esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A nossa santificação. Assim como aprenderam de nós, ou seja, ele vai mostrar aquilo que já foi ensinado, a maneira como devem viver e agradar a Deus. Paulo vai mostrar isso nesse texto. A partir do momento que fomos alcançados pelo Evangelho, ele nos mostra como nós devemos viver e agradar a Deus. E por que nós vamos lá fora, copiamos as coisas do mundo e trazemos para dentro da igreja? Porque nós não fazemos o contrário. Temos medo de não sermos aceitos na roda de amigos, na faculdade, na escola. Eu tenho que me moldar para poder caber no meu grupinho, e eu tenho que ter conversas maliciosas para fazer parte de um grupo de homens lá fora. E não é isso que o texto diz, não é isso que Deus diz, não é isso que a Bíblia diz. Vocês continuem progredindo, crescendo cada vez mais. Por quê? Ele fala, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Vocês sabem. Vocês sabem quantos ensinamentos nós tivemos com vocês para ensinar aquilo que vocês devem fazer, aquilo, o modo como Deus exige que nós vivemos.
Nós devemos mortificar o pecado. Nós devemos lutar diariamente contra a carne. O tempo inteiro nós devemos olhar para as Escrituras e entendermos o modo de vida que Deus nos exige, como nós devemos viver. Meus irmãos, isso não significa que aquele que vos fala é perfeito. A palavra de Deus é perfeita. Eu tenho as minhas lutas diárias. Como eu costumo dizer para alguns, é um leão por dia. É matar um leão por dia. Somos seres humanos pecadores. Vivemos dia após dia para crescermos e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Santificação significa separação, separado. Ou seja, nós, a partir do momento que fomos arrancados, tirados da morte eterna, nós fomos separados para vivermos conforme a vontade de Deus. E é o que Paulo fala para essa igreja em Tessalônica. Vocês foram arrancados, vocês agora fazem parte do corpo de Cristo. Vocês devem viver diferente, em santidade, o contrário do mundo. Vocês foram separados para não viver como o mundo. E aí quando a gente olha para Romanos 12, 2, não se amoldeis ao padrão que? Deste mundo. Não se amoldem aos padrões deste mundo. A nossa responsabilidade é nos amoldarmos aos padrões de Deus. Meus irmãos, santificação não é obra nossa. Não é algo que nós devemos construir, não é algo que nós construímos. Não é algo que nós sentimos e vamos então viver aquilo que sentimos. Cada um sabe. Se fosse viver aquilo que sente, cada um sabe o que ia viver, o modo como ia viver. Não é isso. A santidade e a santificação vem da natureza do próprio Deus, que é criador, que é justificador, que é regenerador, que é transformador e é santificador. Nós devemos ser santificados. Por isso, o Espírito Santo habitando em nós, para nos fazer olhar para Cristo, para a palavra dele. E o tempo inteiro, quando nós estamos vivendo na sociedade, no mundo, e quando fazemos parte do seu corpo, que fomos realmente redimidos, quando temos alguma atitude que desagrada a Deus, o Espírito Santo vai lá e incomoda. E aí ele fala: opa, você desagradou a Deus, você pecou contra Deus, você não está vivendo do modo como Deus exige que nós vivamos. Ele incomoda, ele nos incomoda. E aí a gente fala: nossa, pequei contra Deus. E aí vem o arrependimento. E aí isso tudo deve ser tratado a partir das Escrituras. Meus irmãos, muitos querem conhecer o plano secreto de Deus, mas muitos ignoram a sua vontade revelada. Querem sinais extraordinários, enquanto negligenciam a obediência ordinária. Deus não revela novos passos a quem despreza o caminho já revelado. E a primeira pergunta não deve ser: qual profissão Deus quer para mim? Mas, estou crescendo em santidade?
Estou crescendo e sendo cada vez mais parecido com Cristo? Verso 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Olha que interessante, ele vai mostrar o tempo inteiro a maneira como nós devemos viver e que agrada a Deus. Ele fala: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, crescendo, se desenvolvendo, sendo cada vez mais parecidos com Cristo. Por quê? Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. E aí ele fala: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. E aí quando ele fala, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, ele continua: que se abstenham da imoralidade sexual. E aqui tem algumas traduções que colocam como prostituição. Eu gosto muito mais da tradução da imoralidade sexual, porque aqui ele trabalha não só a prostituição, mas ele coloca várias coisas que estão relacionadas a essa imoralidade. Ele não vai colocar somente o fato de adultério, mas ele vai colocar pornografia, ele vai colocar vários pontos dentro dessa realidade. E ele vai mostrar que essas pessoas que vivem desta maneira, elas não vivem de maneira santa, que agradam a Deus. Elas vivem da maneira que a cultura deles falam como deve viver. E assim, se a gente olhar para a nossa cultura, é a mesma realidade. Está tudo liberado. Vamos lá, vamos viver aquilo que a gente quer. Você está sendo oprimido pela religião. E como será que nós estamos agindo dentro dos nossos trabalhos, escolas, faculdades, onde quer que estejamos? Como eu disse, meus irmãos, é um termo abrangente que significa fornicação, adultério, prostituição, práticas ilícitas, perversões, impurezas internas e externas. Paulo, em momento algum, fala para essas pessoas: administrem os vossos desejos. Não tem problema. Se é isso que vocês sentem, se é o desejo dentro de vocês de viverem como os prazeres da carne, calma. Podem viver, mas viva com moderação. Não é isso que Paulo fala. Não é isso que ele diz. Ele não faz uma negociação. Paulo não racionaliza. Paulo não flerta com o limite. Ele simplesmente ele fala: abstenham-se, afastem-se. Afastem-se de toda e qualquer imoralidade que atrapalha o seu relacionamento com Deus, atrapalha o seu crescimento, atrapalha a sua vida de santidade. Meus irmãos, enquanto a cultura ensina se consentido, está tudo certo. A Escritura ensina: o critério não é o consentimento, é a santidade. Aquilo que o mundo chama de liberdade, muitas vezes é escravidão aos impulsos. As pessoas estão presas nos seus próprios desejos. As pessoas estão presas nos seus próprios desejos. E nós, como igreja, nós precisamos recuperar a coragem de afirmar que a pureza sexual não é opcional, é exigência daquelas pessoas que vivem no Evangelho.
e para o Evangelho. E ela é parte da obediência cristã. Piper, ele falou o seguinte, eu gosto muito dessa frase: o vício da imoralidade sexual é o abandono da fé. O vício da imoralidade é o abandono da fé. Se eu faço aquilo que eu estou fazendo, é porque eu faço. E eu não acredito que Deus está perto de mim. E eu não acredito que Deus está vendo o que eu estou fazendo. E eu não acredito que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. E Ele conhece os desejos do meu coração. Eu simplesmente o ignoro. E eu vivo a partir daquilo que é o meu desejo. O vício da imoralidade é o abandono da fé. E nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, a maneira como nós devemos viver, a maneira como nós estamos vivendo. Verso 4: que cada um de vocês saiba controlar o seu corpo em santificação e honra. Que cada um de vocês saiba controlar o seu corpo em santificação e honra. E tem alguns tradutores que falam que o corpo, apesar daqui estar traduzido corpo, a ideia aqui é vaso. E você cuidar muito bem do vaso. E aí alguns tradutores colocam como corpo, e outros até traduzem como esposa. Como você vai cuidar muito bem da sua esposa. E os que colocam a tradução como vaso, é como você vai cuidar muito bem da sua própria vida, do seu próprio relacionamento com Deus. E isso abrange várias outras coisas, como modéstia, o modo como nós nos vestimos. O mundo mostra como nós devemos nos vestir, e nós simplesmente vamos lá e falamos: isso é o que está na moda. Logo, é o que eu vou usar, para eu poder estar na moda. E nós acabamos usando roupas que talvez não seriam roupas para usarmos dentro de uma igreja, mas homens estão usando calças cada vez mais apertadas do que das mulheres. A gente vê essa realidade. Mas qual que é a intenção do nosso coração? Nós vivemos de acordo com o mundo, ou nós vivemos da maneira como Deus quer que nós vivamos? Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. E a expressão possuir o próprio corpo aponta para autocontrole. O corpo não é um instrumento autônomo, é um vaso que deve ser governado, direcionado. E Paulo usa a palavra saiba, ou seja, isso implica aprendizagem, disciplina, conhecimento. Pureza não é intuitiva, ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser desenvolvida a partir das Escrituras, a partir da palavra que o próprio Deus deixou para nós. Mas nós temos problemas com esse tipo de assunto. Esse tipo de assunto hoje já não é mais ensinado, pregado nas igrejas, porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo logo, e muitas coisas eu tenho que deixar de falar, porque senão eu posso ser preso. Se eu estou pregando a palavra de Cristo, que eu seja preso, mas que a verdade seja dita. O contraste com os gentios, Paulo fala: não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Versículo 5.
não com desejos imorais, como gentios que conhecem a Deus. Ele fala: olha como eu estou falando que vocês devem viver, olha como os gentios vivem, e eu estou falando que vocês devem ir na contramão daquilo que eles estão fazendo, da prática deles. Quem conhece a Deus vive diferente. A sexualidade do cristão não é guiada pelo desejo bruto, mas pela verdade revelada. O corpo não pertence à cultura, ou ao desejo, ou à moda. O corpo pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. E nós devemos usá-lo de maneira santa. E usá-lo de maneira santa significa preservar limites, rejeitar estímulos impuros, fugir de ocasiões de queda, viver com dignidade. Domínio próprio não é repressão. Nós não devemos viver de acordo com o nosso desejo. E aqui, meus irmãos, olha que interessante. Às vezes nós vivemos como uma formiga quando ela vai até o seu veneno. O que isso tem a ver? Não sei se você já comprou veneno para formiga, mas o veneno para formiga, ele é muito mais doce que o açúcar. Ele é muito mais doce. A formiga, ela vai lá, ela come aquele veneno e ela se delicia no prazer dela de estar comendo algo que lhe dá prazer. Porém, ela não imagina, ela não sabe que aquilo que está sendo prazeroso, delicioso para ela, é o que está matando ela de maneira calma, aos poucos. E é isso que nós fazemos. Nós nos lambuzamos no desejo da carne, e a gente não sabe que ao nos enxafurdarmos nesse desejo, nós estamos sendo mortos aos poucos. E mortos para longe de Deus. Não sejamos como a formiga, que acha que ao pegar o veneno, pronto, peguei uma comida muito mais doce que o açúcar. E aquilo é o que está matando ela aos poucos. Verso 6. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Meus irmãos, qual que é a ideia aqui? A ideia é que todas as práticas e impurezas não atingem somente a nós mesmos, mas às vezes atinge outras pessoas que estão próximas a nós. Atinge a igreja. Nós não ofendemos somente a Deus, mas ofendemos e defraudamos também o nosso cônjuge. Ou então nós também estamos diante da igreja, pecando, como se a gente não ligasse para o corpo. Isso é viver em comunidade, não é viver em fofoca, mas é preocupado como o meu irmão está vivendo e como eu posso ajudá-lo. Vivendo como corpos unidos, bem ajustados, vivendo em amor, uma família. Conhece essa música, né? Essa é a realidade do corpo de Cristo. Nós devemos viver apoiados uns nos outros, para quando um estiver caindo,
a gente possa erguer e mostrar: meu irmão, o que está acontecendo com você, conte comigo. Não é apontar o dedo e falar: aquele irmão é pecador, como se nós não fosse, como se aquela que está apontando não fosse. Meus irmãos, a palavra defraudar significa explorar, enganar, tomar vantagem. Significa manipulação emocional, significa promessas vazias, significa intimidade sem compromisso. E aqui para os jovens, quando estão namorando, aí vem aquele namorado e fala: uma demonstração se você me ama mesmo. Já sabe o que eu quero. Vamos para a cama. Não é isso que Deus está falando. Nem todo romance é amor. Às vezes é a apropriação emocional. A igreja precisa ensinar, desde as crianças até os adultos, que relacionamentos existem para discernimento e aliança, não para consumo afetivo. Quem desperta expectativa sem intenção séria, fere e peca. E então, nos versículos finais, Paulo apresenta que essa santificação, ela é motivada por 4 verdades. E ele fala: porque o Senhor é vingador. Deus não trata o pecado com indiferença, Ele julga. Não é vingança humana, é justiça santa. Você vai sofrer as consequências daquilo que você fez. Nós fomos chamados à santidade. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O Evangelho não é licença para pecar, é chamado para a santificação. Cristo morreu não apenas para perdoar, mas para nos purificar dos nossos pecados. Porque rejeitar isso é rejeitar Deus. E ele fala: quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus. A ética dos apóstolos, de Paulo, nessa realidade, não é uma opinião pessoal dele. É a vontade revelada de Deus para aquela igreja, para esta igreja, para nós. Recusar o ensino bíblico é dizer que Deus não existe. E então ele termina falando que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Ele nos mostra como nós devemos viver. E Ele deixa o seu Santo Espírito habitando em nossas vidas, em nossos corações, nos mostrando a nossa esperança. Quem nos ajudará a viver diariamente? Quem apontará para a impureza dos nossos corações e nos fará olhar para as Escrituras, nos fará olhar para Cristo e vivermos como Cristo? A luta contra a impureza não se vence apenas com força de vontade, mas com a obra do Espírito Santo em nós. Sem comunhão com Deus, sem disciplina espiritual e dependência da graça, o coração cede. Mas pelo Espírito, há poder real para vencer. Meus irmãos, a vontade de Deus para nós, como corpo dele, é que sejamos santos, como Ele é santo. A vontade de Deus é que nós mortifiquemos cada vez mais o pecado, para que tenhamos uma vida santa. E uma vida santa expressa fuga da imoralidade,
expressa domínio do corpo, honra ao próximo, submissão ao chamado divino. Não nos amoldarmos à cultura, não nos moldarmos à moda, mas nos moldarmos cada vez mais a Cristo. Como igreja confessional, como igreja bíblica, nós não podemos adaptar nossa ética, nossa vida santa a uma expressão cultural ou a uma pressão cultural. Nosso compromisso é com Deus e com Sua palavra. Nós precisamos fazer com que a nossa comunidade ela seja marcada por pureza, por reverência, por integridade, disciplina espiritual, por uma compaixão restauradora, sem moralismo, sem permissividade, mas com verdade e graça. Meus irmãos, e esse é o momento. Se há pecado oculto, nós devemos nos arrepender. Se há luta, nós devemos buscar a Deus. Se há culpa, olhe para Cristo, corra para Cristo. Se há fraqueza, dependa do Espírito Santo de Deus. Porque o Deus que chama, o Deus que nos chama à santidade, é o mesmo Deus que restaura pecadores arrependidos. E em Cristo, sempre há novo começo. Esta é a vontade de Deus para nós, meus irmãos, que sejamos santos. Que sejamos santos. E nós estamos hoje diante da mesa do Senhor, diante da ceia do Senhor, onde nós lemos o texto que diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, e que Ele nos dá o seu Santo Espírito. Depois de ouvirmos essa palavra em 1 Tessalonicenses, nós fomos confrontados com a realidade da santidade cristã, que nós não devemos viver de acordo com o mundo, nem para o mundo, mas nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus e para Deus. Fomos lembrados de que Deus não nos chamou para uma vida acomodada ao pecado, mas para uma existência separada para Ele. Esse chamado é sério, esse chamado é exigente. Esse chamado, ele acaba com os nossos desejos. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora, meus irmãos, diante da mesa do Senhor, nós precisamos lembrar, mais uma vez, que a santidade não nasce em nós. Ela não brota da força humana, nem dos pensamentos que têm adentrado na igreja. Ela não é produto da disciplina isolada, mas a santidade verdadeira nasce da obra redentora de Cristo. Ela vem do próprio Deus que é santo. E é exatamente isso que a ceia nos conclama, nos proclama: um Deus santo, que nos resgatou da morte eterna, perdoou os nossos pecados, para que nós vivêssemos uma vida santa, para a honra e glória dEle, para que nós possamos viver uma vida que o agrade. A ceia do Senhor não é apenas memória, ela é a proclamação visível do Evangelho. Ela anuncia que Cristo exige santidade.
E Ele exige santidade, porque Ele nos purificou dos nossos pecados ao se entregar naquela cruz. A nossa redenção custou o corpo partido, o sangue derramado de Cristo. Fomos comprados por alto preço, não pertencemos mais a nós, mas a Cristo. Pertencemos a Ele. Nesta mesa, ninguém se aproxima por mérito. Não há lugar para orgulho espiritual, não há lugar para autojustiça. Todos os que vêm a esta mesa, vêm pela graça de Cristo. Porque todos somos pecadores, necessitados da misericórdia de Cristo. Não há lugar para banalização. A ceia não é rito vazio, não é tradição automática. Ela é um encontro pactual com o Senhor ressuscitado, com o Senhor ressurreto. Por isso, meus irmãos, esse momento exige discernimento, exige arrependimento e exige fé naquilo que nós faremos. Se a palavra hoje expôs áreas ocultas, pecados tolerados, resistências internas, esta mesa não é para afastar você de Cristo, mas é para levar a cada um de nós a Cristo. Porque o mesmo Senhor que confronta é o Senhor que restaura. O mesmo Cristo que chama à santidade é aquele que oferece perdão pleno aos que se arrependem. Esse é o momento, meus irmãos, que olhamos para essa mesa e que entendemos que não somos sustentados apenas por mandamentos, somos sustentados pela comunhão com Cristo. Ele é o pão da vida, Ele é a fonte da nova aliança, Ele é suficiente para fortalecer os fracos, restaurar os quebrados e renovar os cansados. E hoje, ao participarmos desse momento, que nós possamos nos lembrar que Cristo morreu para nos justificar. Cristo vive para nos santificar. Cristo voltará para nos glorificar. E a ceia une essas três verdades. Nós devemos olhar para trás, para a cruz. Nós devemos olhar para dentro e examinar os nossos corações. Mas nós devemos olhar para o futuro, sabendo que Cristo voltará e Ele é a nossa única esperança.